Alegria, como falamos no início, e com muita gratidão ao Senhor, que nós estamos aqui nesta noite para cantarmos, adorarmos, orarmos ao Senhor e também ouvirmos a palavra do Senhor. Eu sei que muitos trabalharam nesse período, e eu louvo a Deus pela sua vida, muitos esforços, muitas preocupações, muitas tensões, não é? Eu creio que agora o Douglas ele vai conseguir descansar um pouco mais tranquilo, mas louvamos a Deus porque aprove ao Senhor separar este lugar, separar esta noite, separar este tempo e separar este bairro para que possamos estar aqui no tempo que o Senhor permitir para pregarmos, proclamarmos a verdade do Senhor. A minha alegria, ela é maior porque eu tenho o privilégio de, assim como os irmãos cantaram ao Senhor, pela primeira vez deste púlpito, nesta cidade, pregar a palavra de Deus. E eu não sei se os irmãos se lembram, quando nós começamos o nosso trabalho, no dia 25 de fevereiro de 2018, na sala daquele hotel, eu preguei um sermão chamado Humildes Começos. Quem aqui se lembra desse sermão, por favor, levante a mão. Ok, tá joia. Quando nós pensamos nesse texto, nós estávamos avaliando aquilo que o profeta Zacarias, levantado por Deus, estava falando para produzir um retorno àquilo que Deus havia determinado que acontecesse. E quando nós pensamos, meus irmãos, a forma humilde, simples, como esse trabalho começou ainda na sala de nossa casa, nós não imaginávamos que Deus já nos contemplava nesta noite, neste lugar, com este número de pessoas exaltando o nome dEle. Quando nós olhamos para aquilo que o profeta Zacarias disse, naquele contexto de restauração, de reconstrução, a palavra de Deus por meio do profeta foi a seguinte: aqueles que desprezam os humildes começos se alegrarão ao ver o término. Zacarias, capítulo 3, versículo 10. E, queridos, essa expressão proferida pelo profeta tinha como alvo principal fortalecer os corações, os ânimos, fortalecer as almas cansadas que haviam perdido o seu foco em relação àquilo que Deus havia preparado para eles. O contexto é muito anterior ao período em que Esther era rainha. Quando Deus levanta o profeta Zacarias para pregar, nós estamos num contexto histórico 38 anos antes de Esther ser a rainha da Pérsia. E nós, observando o ministério de Esdras, percebemos que Zacarias ele pregou cerca de 54 anos antes de Esdras restaurar o culto em Jerusalém. O que eu quero reforçar é que o contexto era de reconstrução do templo que estava em ruínas. Mas é importante lembrar aos irmãos, aos ouvintes, que quando nós pensamos nessas ruínas, vamos perceber, vamos ver nitidamente que as ruínas foram consequências de desobediência à lei do Senhor. A desobediência à lei do Senhor produz ruínas, escombros. E nós, olhando para o cuidado de Deus, nós vamos perceber que a palavra de Deus sempre irá mostrar que a consequência do pecado produz morte. Andar distante dos princípios do Senhor significa trazer para si desolação e experimentar ruínas. Paulo disse à igreja de Roma: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Eu amo quando traz a palavra mas. Mas, no contexto de Zacarias, o período de ruínas havia se acabado. O propósito de Deus para o seu povo estava relacionado à restauração, à reconstrução, à nova vida, à esperança renovada, à fé fortalecida.
E nós já conhecemos, meus irmãos, essa verdade. Não se restaura uma nação que foi criada para a glória de Deus sem a restauração do culto. Não se restaura uma nação que foi criada para louvar a Deus se o culto não for restaurado, se a adoração não for restaurada. O salmista disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Podemos abrir um leque e dizer que feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja cujo Deus é o Senhor. Feliz é a vida cujo Deus é o Senhor. Significa que o contrário dessa afirmação também é verdade. Triste é a nação cujo Deus não é o Senhor. Triste é a família cujo Deus não é o Senhor. Triste é a vida cujo Deus não é o Senhor. E vivemos em tempos em que os homens adoram muitos senhores, mas não é o Senhor Criador dos céus e da terra. Nesse contexto de reconstrução e restauração que o nosso sermão de hoje ele está fundamentado. Pastor, o senhor vai pregar o primeiro sermão que o senhor pregou na igreja, na IBA? Sim, humildes começos. Porém, nós vamos observar outras verdades daquilo que o profeta Zacarias falou. Eu quero indicar 3 leituras para você. Fique tranquilo, você não vai precisar comprar os livros. Você tem os 3. Leia Esdras, leia Neemias, leia também Ageu. Na verdade, 4 leituras. Leia também o profeta Zacarias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Vá para o Evangelho de Mateus e volte 2 livros que você estará no profeta Zacarias. Zacarias capítulo 4, vamos ler de 8 a 10. Se algum irmão tiver dificuldade, por favor, ajudem. Diz assim o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 8. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Queridos, se no primeiro sermão que eu preguei eu falei sobre o não desprezar os humildes começos, hoje eu quero pensar sobre a necessidade de valorizarmos os humildes começos. Mas eu não estou falando de todo humilde começo que deve ser valorizado. Mas eu gostaria de pensar com vocês em apenas 2 lições, mas muito importante para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja. Valorize, querido, o humilde começo ou os humildes começos que deixam em evidência a fidelidade de Deus. Valorizem os humildes começos que deixam em evidência a fidelidade de Deus. No versículo 9, o profeta Zacarias, ele disse: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção. Queridos, rapidamente eu preciso explicar para vocês o que está dentro deste contexto. Usando a vida do grande rei Ciro, rei da Pérsia, avô do grande Xerxes, nós vemos Deus lançando um decreto como o soberano de toda a terra, e ele ordenou que Ciro, o rei da Pérsia, e Deus diz: Ciro, mesmo que você não me conheça, mesmo que você adore outros deuses, você é o meu pastor, você vai conduzir o meu povo que está cativo aí, para voltar a Jerusalém e reconstruir o meu templo. E o grande rei da Pérsia, Ciro, ele lança um decreto ordenando que os judeus que estavam na Pérsia, que quisessem retornar a Jerusalém, eles não apenas poderiam fazer, mas eles receberiam todos os benefícios, os recursos para reconstruir o templo
em Jerusalém. Entretanto, queridos, muitos dos que voltaram, e aí nós temos um número aproximadamente de 42.250 pessoas que retornaram para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Muitos destes, os mais velhos, eles começaram a desprezar quando os alicerces do templo foram lançados. E é interessante porque esse desprezo teve um motivo principal. Os mais antigos, eles haviam contemplado o primeiro templo, que era o templo de Salomão. Eles tinham visto a glória do primeiro templo. E depois que o primeiro templo foi destruído, eles agora retornaram. O segundo templo começa a ser reconstruído e eles começam a desprezar os humildes começos. É interessante, porque a grandeza e a beleza do primeiro templo estava tão marcado na vida deles, que quando eles viram as ruínas, quando eles viram Zorobabel e aquele povo lançando os alicerces, eles não conseguiram contemplar a possibilidade de algo maravilhoso da parte de Deus. E eu quero ler para você o que aconteceu naquele momento. A Bíblia diz em Esdras, capítulo 3, de 11 a 13. Com louvores e ações de graças, eles entoaram este cântico ao Senhor. E o que significava esse cântico? Eles diziam: o Senhor é bom. O Senhor é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre todo Israel. E todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor, porque foram lançados os alicerces do templo. Agora preste atenção. Porém muitos sacerdotes, muitos levitas, chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz. Enquanto uns estavam cantando, enquanto aqueles que estavam lançando os fundamentos, ruínas era o cenário, os mais antigos, que estavam com o coração lá atrás, eles começaram a chorar em alta voz. Sabe o que aconteceu? Houve uma confusão de choro e alegria, e cânticos de alegria. Eles choraram em alta voz, porque diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Eles estavam desprezando os humildes começos. Leia Ageu, capítulo 2, versículo 3, que você vai perceber que o lamento deles é porque eles não estavam acreditando no que Deus iria fazer. Meus irmãos, isso trouxe desânimo a Zorobabel. Isso trouxe desânimo ao povo que estava lançando os fundamentos do templo. Mas além disso, outras pressões externas surgiram. As pessoas mentiram. As pessoas começaram a falar: isso não vai acontecer. Isso não deve acontecer dessa forma. Não deve acontecer como foi, a forma como vocês fizeram. Nós também temos que participar. Temos que chamar outros povos para participar. E Zorobabel disse: não. Mas é interessante. O ânimo de hoje não representa o ânimo de amanhã. A Bíblia diz que eles pararam a obra. Eles pararam a obra e a obra ficou parada por 17 anos. Do capítulo 4 de Esdras até o capítulo 5 de Esdras, do último versículo do capítulo 4 de Esdras para o primeiro versículo do capítulo 5 de Esdras, você pode marcar 17 anos de obra parada. A obra do templo ficou parada por 17 anos. Mas eu acho muito interessante porque, por vezes, nós damos mais ouvidos às vozes que surgem para nos impedir de realizarmos o que Deus deseja, para ouvirmos, ao invés de ouvirmos a voz do Senhor, nós damos ouvidos às vozes que nos levam a parar. É impressionante. E todas as vezes que isso acontece, o que Deus faz? Deus envia os seus profetas. Deus envia a sua palavra. E depois de 17 anos da obra parada, Deus envia o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E eu vou ler para você. Esdras 5, 1 e 2 diz:
O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel e Jesua começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, e os referidos profetas de Deus também os ajudavam. Quando Deus levanta o profeta Zacarias, Deus levanta o profeta Zacarias para falar para Zorobabel, para falar para aqueles que haviam parado, aqueles que haviam desistido, aqueles que haviam parado a obra do Senhor. E a palavra por meio de Zacarias foi: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces do templo, parou por 17 anos, mas as mãos dele irá terminar. As mãos dele irão terminar essa obra. Agora uma pergunta muito interessante: por que Zorobabel? Por que este homem? Não tem ninguém aqui que se chame Zorobabel. Não é um nome conhecido. Temos Davi, temos Daniel, temos Levi, temos tantos outros nomes, e olha, muito bonitos, mas ninguém se chama Zorobabel. Zorobabel não é um nome conhecido. Pode colocar no seu próximo filho. Mas por que Deus enviou essa palavra para Zorobabel? Será que Zorobabel era a pessoa mais capacitada para a reconstrução? Será que Zorobabel era a pessoa que tinha mais recursos para a reconstrução? Não. 1000 vezes não. Essa obra foi para revelar. O chamado de Deus a Zorobabel foi para revelar a fidelidade de Deus ao seu povo. O versículo 9 continua assim: para que vocês saibam. Para que vocês saibam. Sabem por que serão as mãos de Zorobabel que lançaram os fundamentos? Vocês sabem por que são as mãos de Zorobabel que irão terminar? Para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Ou seja, para que vocês tenham certeza que essa obra está fundamentada em Deus. Queridos, Deus havia feito uma promessa ao rei Davi muitos anos, séculos atrás. Davi teve um sonho, Davi teve uma vontade. Davi estava morando em um lugar muito belo. Davi, como rei de Israel, ele estava morando em um palácio. E quando ele olhou para o tabernáculo, quando ele olhou para a arca do Senhor, ele ficou movido de desejo de construir um templo para Deus. E ele falou ao profeta Natã: Natã, eu quero construir um templo para o Senhor. Sabe por quê? Porque eu habito numa casa tão bela, mas a arca do Senhor está em uma tenda. E o profeta Natã disse: faz o que está no teu coração. Esse é o pior conselho. Faça o que está no teu coração. Quando Natã voltou, Deus falou assim: Natã, Natã, volta agora. E diga para Davi que eu não habito em casa feita por mãos de homens. Eu nunca habitei em casas feitas por mãos de homens. Na verdade, Davi, você tem o desejo de fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma promessa para você. Eu construirei uma casa para você. O seu trono será para sempre. Nunca faltará um rei no trono de Judá. E nesse contexto da restauração, irmãos, do templo, o príncipe, o descendente de Davi, que estava vivo, se chamava Zorobabel. Deus havia prometido que nunca faltaria alguém sentado no trono de Davi. E Zorobabel era esse descendente direto de Davi. Leia a genealogia de Jesus em Mateus e você vai encontrar Zorobabel. Zorobabel, ele faz parte da genealogia de Jesus. O último rei, o rei dos reis, aquele que tem o seu trono eternamente estabelecido. Por isso que Deus prometeu a Davi: o seu reino será eternamente estabelecido. Ele nunca terá fim, porque o fim do seu reinado tem a ver com Cristo, o Senhor, o Rei dos reis, aquele que está acima de todos os tronos. Zorobabel foi levantado por Deus por causa da sua fidelidade. Deixa eu afirmar uma verdade para você
que eu creio que você já sabe. Tudo o que começa em Deus dará certo sob a ótica de Deus. Aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de completar até o fim essa obra. Filipenses 1:6. Tudo que começa a partir de Deus cumprirá o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Queridos, Zorobabel surge como instrumento nas mãos de Deus. Ele surge como instrumento nas mãos de Deus, não para ficar em evidência, mas para evidenciar como Deus é fiel. E não foi em coisas grandiosas que Zorobabel fez. Não foi se assentando em um palácio. Não foi reivindicando a sua posição real, oculto ao seu nome. Zorobabel evidenciou a fidelidade de Deus em um humilde começo. Ele evidenciou a fidelidade de Deus em uma obra que estava inacabada e em ruínas. Mas foi uma obra que ele tinha que terminar, porque aquilo que começa na vontade de Deus e não na vontade humana irá ser concluído. Se você se deparar com ruínas, não se assuste. Elas estão em toda parte. Elas estão em todos os lugares. Apenas coloque-se diante de Deus e seja um agente de reconstrução. Mas para que isso aconteça, entenda uma coisa. Deus nunca nos colocará à frente de uma reconstrução para sermos agentes de restauração sem antes restaurar a nós mesmos. Se você olhar o profeta Zacarias, Deus está restaurando o sumo sacerdote Josué. Eu creio que talvez você encontre ruínas, mas talvez a sua própria vida esteja em ruínas. Enquanto você quer se colocar como agente nas mãos de Deus para abençoar vidas que você enxerga que precisam do Senhor, você precisa se colocar diante de Deus, pedindo para que o Senhor restaure em primeiro lugar a sua vida. Irmãos, essa obra confiada a Zorobabel, ela não foi fácil. Essa obra confiada a Zorobabel não tinha boas expectativas. Não contava com o apoio de todos, pelo contrário. Foi uma obra de muita oposição. Mas grave isso, essa é a realidade de toda obra de Deus. Muita oposição. Nós não temos noção da grandeza da oposição que ocorre quando um casal que teme a Deus deseja glorificar a Deus no casamento. Vocês não têm noção da oposição que acontece quando um crente, ele deseja viver em santidade a Deus. Vocês não têm noção da grandeza da oposição quando uma igreja chega em um lugar como este. Você não tem noção. Mas tudo aquilo que começa em Deus supera as oposições. Supera. Porque tem a ver com Deus. Meus irmãos, quando Pedro disse que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ele não estava pensando apenas em discursos de fé. Ele não estava pensando apenas em palavras sobre fé. Se você fala de uma fé, mas isso não ferve em seu coração, essa fé é morta. Ela está em ruínas, porque a fé do salvo, ela faz queimar em sua alma um amor por Cristo. E se você não está assim, você se encontra em ruínas.
Você precisa de restauração. Mas essa mensagem é sobre restauração. Essa mensagem não é sobre ruínas. Ruínas é o cenário. Ruínas tem a ver com o cenário. Mas o propósito é restauração. Meus irmãos, nós somos chamados para evidenciarmos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Não importa como nós estamos, importa como nós vamos terminar. Importa como você irá continuar a partir do momento em que você ouve sobre a possibilidade de restauração. Isso reforça a nossa última lição. O nosso sermão é curto. Mas não são por muitas palavras, não são as muitas palavras que representam aquilo que nós precisamos ouvir. Valorize os humildes começos, que evidenciam a fidelidade de Deus. Mas valorize também os humildes começos, que evidenciam o poder de Deus e não a força do homem. No versículo 10, na NVI, diz: pois quem despreza o dia das pequenas coisas se alegrará ao ver o fim delas. Os projetos de Deus na história, queridos, nós que conhecemos a palavra de Deus, são perceptíveis, são claros. Os projetos de Deus na história começam com proporções mínimas e se tornam grandiosas, não por causa das pessoas que estão envolvidas, mas por causa dos propósitos eternos de Deus estabelecidos nessas obras. De Adão e Eva, Deus fez todos os povos da terra. De Abraão, Deus formou uma grande nação teocrática. De uma pequena nuvem, Elias, ele contemplou uma grande tempestade. Eu preciso falar desse clássico. De 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou uma grande multidão. 1 Coríntios 1, 28 a 29. Paulo, ele lança o fundamento quando diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as que são desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, com um único propósito, a fim de que nenhum homem se glorie diante de Deus. Nós não podemos desconsiderar a realidade bíblica de que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Queridos, no momento em que Zorobabel, desanimado, juntamente com aquelas pessoas que o ajudavam, naquele momento que eles estavam desanimados, e preste atenção, Deus permitiu isso acontecer por 17 anos. Aquela obra que deveria estar concluída estava parada. E depois de 17 anos, Deus envia os seus profetas. E a palavra de Deus por meio do profeta Ageu foi: coragem, Zorobabel, declara ao Senhor. Eu estou lendo Ageu 2:4. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem, coragem, povo da terra, declara o Senhor. Eu perguntaria: coragem? Por quê? Por que eu devo ter coragem para terminar algo tão difícil? Diante de tantas dificuldades, Deus ele responde: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Faltava recursos. Se você ler o profeta Ageu capítulo 1, Ageu está falando para o povo a seguinte palavra: diga ao povo, Ageu, vocês estão, cada um de vocês, estão correndo para edificar as próprias casas de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruína. Ou seja, vocês estão muito ocupados para mim. Vocês estão muito ocupados para dedicar o coração à minha obra. Mas tudo o que você se dedica se vai como a palha.
Eu creio que Zorobabel falou, Senhor, falta dinheiro para edificar o templo. O profeta Ageu disse, e olha, cuidado para não usar o texto fora do contexto. Tem crente que diz assim, eu sou filho do príncipe, eu sou filho do rei, ele é o dono da prata e do ouro, então nunca vai faltar para mim. Cuidado, porque dizer o que Deus nunca quis dizer é se colocar como um falso profeta. Quando o profeta Ageu, ele se dirige a Zorobabel, ele diz assim, Zorobabel, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os recursos são meus. Apenas faça o que eu pedi para você fazer. Pare de olhar as ruínas. Pare de dar ouvido àquelas vozes que querem que você continue parado. Mas é o versículo 6 do texto que nós estamos observando que reforça essa nossa última lição. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, diz, não é por força, nem por violência, não é por força, nem por poder humano, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Grife na sua Bíblia todas as vezes que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles falaram. Todas as vezes que eles falaram, eles terminaram, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Há um Senhor do povo de Deus. Há um Senhor da igreja, e este não é apenas o Senhor de toda a terra, ele é o Senhor de todos os poderes. Para aqueles que estavam desprezando essa reconstrução, Deus ele disse, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Ah, o pastor está pregando isso porque o nosso templo era menor e agora estamos no templo belo. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Nunca faria isso. Porque Deus nunca pensou nisso quando falou sobre essa glória da segunda casa. Deus estava pensando exatamente naquilo que Zorobabel estava fazendo. Tinha a ver com esse período específico. Mas, meus irmãos, nós sabemos, todos nós sabemos, e louvado seja Deus porque nós sabemos que em Cristo Deus não está preocupado em edificar muros. Este templo belo não foi edificado por Cristo. Nós estávamos aqui, eu não sei quando, mas estávamos nos momentos finais. E aí o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, ficou bonito. Eu falei, ainda não, porque a igreja não chegou. Por vezes eu vim aqui, me assentei neste lugar, tudo vazio. E eu falei, Senhor, que belo espaço, mas a igreja não está aqui. Deus não edifica prédios. Em Cristo, ele pensa em reconstrução, em restauração de vidas. Sempre assim. E quando Pedro escreve à igreja, ele termina a sua epístola dizendo, cresçam na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. Prédios, eles não crescem na presença de Deus. Vidas, sim. Você pode ter se dedicado, meu irmão, nessa obra, e eu louvo a Deus por sua vida, mas se você não se dedica para edificar vidas, para Deus nada serve. O sucesso da nossa jornada, queridos, como povo de Deus, o sucesso da nossa jornada como povo de Deus, não tem a ver com o sucesso na perspectiva do homem. Queridos, todos nós, você que tem Cristo como seu Senhor, nós como igreja neste lugar, nós fomos chamados para evidenciarmos não a nossa capacidade de sermos ou fazermos algo para Deus. Nós não fomos chamados para evidenciarmos a nossa capacidade humana. Nós não fomos chamados para colocarmos os holofotes em nossas capacidades administrativas.
E eu louvo a Deus pelos administradores da nossa igreja. Nós não fomos chamados para evidenciar a nossa resiliência. Nós somos chamados para deixar em evidência que a nossa força e o poder vem unicamente, exclusivamente de Deus. Esses dias eu estava cansado. E parece que esses dias nunca vão embora. E quando eu falei ao Senhor, Senhor, renove as minhas forças, Deus me fez lembrar, como sempre, da sua palavra que diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, deixa eu compartilhar algo com vocês. Muitos crentes ficam perplexos quando Deus faz um milagre. Por exemplo, se Deus faz alguém, um paralítico, andar aqui, eu creio que muitos crentes ficam chocados, ficam espantados quando Deus responde uma oração. Você já fez isso? Você orou e de repente Deus respondeu na hora, você abre o olho e diz para alguém, Deus respondeu minha oração. É o nosso Deus. É o Senhor. Então, quando eu orei ao Senhor, Senhor, renova as minhas forças, e veio um texto na minha mente, eu fui renovado na hora. E eu não fiquei assim, Senhor, meu Deus, o Senhor ouve. Eu creio. Nós cremos. Nós somos povo de Deus. Nós andamos por fé, de glória em glória. Os obstáculos estão presentes, as ruínas são visíveis, estão em todos os lugares. Ruínas em vidas, ruínas em famílias, ruínas em muitas situações e circunstâncias, mas nós fomos chamados por Deus para sermos luz deste mundo, sal da terra, reconstrutores, edificadores. Não desanime, porque as vozes vêm para parar você, porque não tem a ver com você, tem a ver com a obra que Deus confiou ao seu povo. Você é um reconstrutor de ruínas, você é um restaurador, você vai se deparar com ruínas no seu trabalho. Talvez a sua casa esteja em ruínas, talvez a sua vida esteja em ruínas. Não se coloque como um questionador, um murmurador, e fica aquele que fica reclamando, quantas ruínas, não tem como reconstruir. Não, coloque-se diante de Deus, Ele é aquele que opera com poder. Nós não andamos na nossa força, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé e no poder do Senhor. Amém, igreja? Amém. Levante a cabeça, meu irmão, isso não é uma palavra motivacional. Eu já disse aos irmãos, nós não precisamos de motivação, nós temos um motivo. Cristo, Ele vive, reina, e Ele é o nosso Senhor. Por isso nós avançamos. Deus vai colocar diante dessa igreja muitas ruínas. Muitas ruínas. Vidas. Famílias. E que Deus seja glorificado na reconstrução. Eu só espero não encontrar você desanimado por causa das muitas vozes que vamos ouvir. Jeremias, há mais de 70 anos atrás, deste momento de reconstrução, ele viu o caos. Jeremias experimentou um momento em que Judá foi destruída. Jeremias experimentou, ele viu o momento em que o templo foi destruído. E Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. E ele orou assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Lamentações 5, 21. Quando Deus nos encontrou, eu não sei qual foi a sua experiência de conversão, mas quando Deus nos encontrou em Cristo, a única coisa que Ele viu foram escombros, ruínas, pó, escuridão, nenhum sinal de vida, cheiro de morte. Sendo você filho de crente, criado numa igreja,
ou sendo você alguém que viveu tudo que o mundo ele proporciona. Nós estávamos espiritualmente em ruínas e pela graça de Jesus, nós experimentamos a verdadeira restauração. Pela graça de Jesus, nós experimentamos a verdadeira edificação. E, meus irmãos, nós somos colocados de pé diante do Senhor pelos méritos de Cristo, o nosso Salvador. Mas eu preciso me dirigir a você. Talvez você, hoje, não esteja enxergando aquilo que Deus vê em você. Talvez você não esteja enxergando aquilo que de fato é a realidade da sua vida. Talvez hoje, quando Deus olhe para você, neste momento em que Deus está olhando para você, a única coisa que Deus vê são ruínas, são trevas. Mas a sua vida está correndo, você está vivendo a sua vida. As coisas estão acontecendo como acontece com todas as pessoas, mas a verdade é que não há vida em você. Mas talvez hoje seja o início da restauração diante de Deus, quando Ele chama você pelo seu nome. O nosso Deus é um Deus tão grande, irmãos, tão poderoso, que não há como mensurar a sua grandeza. Mas quando Ele chama alguém, Ele chama pelo nome. Ele é pessoal. E talvez essa noite Deus esteja chamando você pelo seu nome. Porque o que Ele vê em você são ruínas. E eu estou falando espiritualmente, não há vida em você. Se arrependa dos seus pecados, esse é um conselho que eu dou. Se arrependa dos seus pecados, reconheça que você precisa de Jesus como seu Salvador e Senhor. E se você tiver dúvidas sobre isso, me procura após o culto. Eu terei prazer em ficar horas conversando com você sobre esse Cristo que salva. Ele me encontrou em ruínas. E desde o dia que Ele me restaurou, essa obra está inacabada. Mas todos os dias eu posso sentir a mão dEle, reparando as fendas, as rachaduras, limpando o vaso, para que seja mais útil. Mas talvez você já seja convertido. Talvez você seja, inclusive, membro de uma igreja evangélica. Cristo ficou comum, não é verdade? Cristo ficou comum. A oração não tem mais fervor. A leitura da Bíblia é como a leitura das crônicas de Nárnia. Diferente. As crônicas de Nárnia são mais interessantes. Quando Cristo fica comum para um cristão, ele precisa ser restaurado. Talvez você seja alguém convertido. Jesus é o seu Senhor, você ama a igreja, você faz parte da igreja, mas você também precisa de restauração. Eu gostaria de dar um conselho para você: venha a Cristo. Venha a Cristo. Venha até Ele. Na verdade, eu digo para você, volte para Ele. Seja Ele o centro da sua vida. Seja Ele o seu maior valor. Não desista enquanto Ele não for o seu principal, a sua fonte de busca, o seu real sentido de vida. Você sabe, queridos, por que tantos crentes vivem abatidos? Por que tantos crentes vivem desanimados? Porque não há alegria nos lábios de muitos crentes. É porque eles estão em busca daquilo que os homens buscam. Volte-se para Jesus. Ele é fonte de água viva. O salmista disse, no salmo que nós lemos, e eu estou terminando: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados devido às suas muitas cargas. Salmo 145, 14. Não importa, irmãos. Não importa. Não importa se passaremos por momentos difíceis ao sermos colocados à frente
de muitas ruínas. O que importa é nós evidenciarmos que Deus é fiel e que a nossa força e poder vem unicamente dele. Jesus não foi esmagado e moído pelas nossas transgressões para que nós continuemos a viver para nós mesmos. Não mesmo. Ele foi esmagado e moído pelas nossas transgressões para que a vida que nós vivemos seja unicamente para Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória, pois, seja dado a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos igreja de Jesus. E a nossa jornada neste mundo, meu irmão, minha irmã, seja dessa igreja, seja de outra, a nossa jornada neste mundo tem um único lema. Um único lema. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos aqui exatamente para isso, para dizer para o mundo, mas antes de dizer para o mundo, dizer para nós mesmos, convém que ele cresça e que eu diminua. Que esse pastor diminua e que Cristo fique em evidência. Só assim o mundo irá experimentar restauração, verdadeira edificação. Só assim. Porque nada é pequeno, isso não é frase de Instagram. Isso não é frase de Facebook, mas nada é pequeno quando começa e termina em Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero terminar no salmo que nós lemos, com o nosso irmão Jonas, no início do culto. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E ele conclui no verso 1 do Salmo. Eu te exaltarei, ó meu Deus e Rei. Eu bendirei para todo sempre o teu nome. E é exatamente isso que nós faremos agora. Em nosso primeiro culto neste lugar, nós começamos exaltando o nome de Jesus. E nós vamos terminar louvando o nome de Jesus. E eu oro a Deus, e eu peço que você também ore, para que todo o tempo da nossa existência aqui, somente o nome de Cristo seja engrandecido.